Ni hao, pessoas que sabem que a Coreia do Norte é a melhor Coreia. Tudo bem com vocês? E vamos aí, né, para a participação do Lucas Rubio lá no Inteligência Limitada, que com certeza vai irritar muito o Nando Moura. Vamos embora. Esse ano de 2023 é importante porque nós estamos marcando os 70 anos da assinatura do armistício da Guerra da Coreia. Tá. Que o povo Será que quando eu for lá no Inteligência eu preciso meter um terno também? norte-coreano, embora eu também não goste de usar norte-coreano, vou falar assim, né? Chama de vitória. E eles não chamam de Guerra da Coreia, eles chamam de Guerra de Libertação da Pátria. Aqui na China, se eu não me engano, chama Guerra contra a Agressão dos Estados Unidos. A agressão norte-americana, uma parada assim. A guerra foi uma guerra provocada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos começaram a provocar essa guerra primeiro em 45, quando eles invadiram a península e estabeleceram uma região de administração militar unilateral deles. Depois eles provocaram essa guerra quando eles fundaram um estado fantoche na parte sul. E durante 48 e 45, é um espaço de apenas 2 anos, o nível de provocação militar dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, desses dois exércitos, à Coreia do Norte é imenso. Foram milhares e milhares, isso é um dado mesmo, milhares de incursões e de hostilidades a partir da Coreia do Sul contra o paralelo 38, violando o paralelo 38 para o norte. Entendi. Né? A Coreia do Sul ficava Qual a todo momento... Qual era a intenção dessas incursões? Tomar o território? Provocar uma guerra, porque provocar. acreditava-se que o norte jamais conseguiria... Vencer. Exatamente, jamais conseguiria se manter, seria rapidamente subjugado, né, pelos Estados Unidos e a Coreia do Sul, e aquele território seria reintegrado como um único país sob égide única dos Estados Unidos. E Kim Il-sung e a administração revolucionária da Coreia seriam aniquilados e a República Popular seria dissolvida, né? Entendi. E aí foram muitas dessas incursões, para você ter uma ideia, pouco coisas de semanas antes da guerra estourar, em junho de 1950, você teve sucessivas visitas de secretários de Estado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que era o Dulles na época, né? Visita a Coreia do Sul e vai lá na fronteira observar como é que estão essas incursões, né? Ministro da Defesa, consultores militares dos Estados Unidos chegando, né? Tem alguns outros também, aquela coisa onde há fumaça, há fogo, né? Pra você ter uma ideia, poucos dias antes da guerra estourar, os Estados Unidos já tinham retirado todo o pessoal diplomático da Coreia do Sul. Já tinha evacuado todo o pessoal diplomático. Se fosse a Coreia do Norte que tivesse sozinha decidido a data que ela iria atacar, como que os Estados Unidos antecipadamente saberiam que aquilo ia acontecer? A ponto de... E a gente também tem que meter isso aí num contexto, né? Tá ali essa treta rolando na Península Coreana, mas a Guerra Civil na China também tá rolando. E depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, em 45, o Partido Comunista Chinês tem acesso a todo o armamento japonês que estava alocado na Manchúria, porque o exército soviético vem, acaba com esse exército japonês, fornece essas armas pros comunistas, e aí o Mao Zedong, que já tinha regimentado aí cerca de 3 milhões de pessoas nas províncias lá de Shanxi, lá para cima, pega todo esse armamento e aí o pau come contra a Kuomintang de novo. E aí é com isso que eles vão começar a ter uma vantagem contra a Kuomintang. Claro, também na parte de arregimentar a gente, mas porque eles conseguiram todo esse armamento que era dos japoneses. E os Estados Unidos, eu não sei porquê, e olha que eu já pesquisei bastante sobre isso, eu não consegui até hoje entender porque que eles não fizeram nada assim, ativamente contra os comunistas, até porque eles não gostavam do Chiang Kai-shek, tinha planos para matar o Chiang Kai-shek, mas os Estados Unidos não fez aqui na China o que eles fizeram na Coreia, por exemplo, de colocar base militar deles aqui. E eles poderiam ter feito, se eles quisessem, né? Se eles quisessem. Ainda bem que não fizeram. Até hoje eu não sei, talvez porque a China tivesse muito forte, tinha esse exército soviético aqui, não sei. E aí a gente tem tudo isso rolando, e quando começa a Guerra em 50, na Coreia do Norte, aqui já tinha rolado a Revolução, o Partido Comunista já tinha vencido. Então os Estados Unidos pensaram, fodeu, a gente precisa de mais área anticomunista na Ásia. E aí onde eles vão lutar com a Guerra das Coreias, e vão apoiar o Chiang Kai-shek em Taiwan, e vão apoiar o governo fascista no Japão, e aí vão começar também aqui no resto da Ásia, né? Tailândia, para esses lados aqui, não atacar diretamente, mas, né? E aí, pois é, a Guerra do Vietnã, bombardear Camboja, Laos.
tudo nessa guerra anticomunista. Porque liberdade mesmo é só para ser fascista. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos já tinham pronto o rascunho de uma resolução na ONU contra a Coreia, dizendo lá, a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul, estava pronta antes disso acontecer. Quando acontece lá no dia 25 de junho de 1950, é uma questão de apenas algumas horas para os Estados Unidos apresentar e aprovar em tempo recorde, nem hoje em dia com a internet a gente faz isso, né? Na ONU, uma condenação e uma resolução que dava aos Estados Unidos o poder de ir lá, intervir diretamente sob a bandeira da ONU, ou seja, sob a bandeira da paz. Quando os Estados Unidos vão à Coreia lutar em 1950, eles vão com a bandeira da paz da ONU. Só que essa bandeira da ONU, ela é uma bandeira que inclui vários outros países, né? É uma coalizão de vários países que se juntam aos Estados Unidos para ir lutar contra a República Popular. O que houve de fato no dia 25, sim, é que, respondendo às sucessivas violações do território, os norte-coreanos responderam e destruíram os exércitos sul-coreanos que estavam posicionados na fronteira. E aí... Mas é que eles não foram para paz, né? Eles não foram para chegar aqui na Península Coreana e falar, olha, gente, vamos parar aqui, vamos negociar, né, diplomacia. Não, Estados Unidos veio aqui para destruir tudo. E sim, houve essa movimentação de realizar a segunda libertação, porque na cabeça dos coreanos do norte, não houve uma libertação completa da Coreia. Houve apenas uma substituição de imperialismo. Saiu o imperialismo japonês e entrou o imperialismo estadunidense. Então agora era o momento de uma segunda libertação, uma segunda e definitiva libertação. Por isso que aquela guerra não se chama de Guerra da Coreia lá, se chama Guerra de Libertação da Pátria. Aqui na China eles falam que quando, acho que é comandante, almirante Perry, eu não lembro qual que é a patente do cara, chega no Japão e manda o Japão se abrir, porque o Japão era fechado, né, para estrangeiros. E quando ele chega lá e manda o Japão se abrir, porque eles queriam negociar com os japoneses, negociar, né? A mesma coisa que eles fizeram na China. Eles começaram a treinar os japoneses, armar os japoneses, com a ideia de que o Japão fosse invadir outros países aqui em volta. Os chineses, eles enxergam dessa forma. Eu não sei outros países aqui em volta da China, né? Mas eles entendem que isso já foi planejado pelos Estados Unidos, porque isso literalmente acontece depois. O Japão vai invadir a Coreia, e depois vai invadir o norte da China. Eles acham que, eles entendem que já foi com essa intenção. O que acontece é que todas as previsões erram dos Estados Unidos, porque o exército norte-coreano, já reorganizado em Exército Popular da Coreia, desde 1948, tem um ótimo resultado. Existem alguns mapas, aí talvez o nosso amigo consiga achar, mapas da evolução da guerra da Coreia, né? E você observa que nos primeiros dias, nas primeiras horas, o exército norte-coreano consegue libertar uma quantidade absurda do território ao sul. Né? De extensão de terra? De extensão. Para você ter uma ideia, a capital Seul é capturada, é libertada em horas. Porque muita gente da Coreia do Norte, né? Vamos chamar de Coreia do Norte para facilitar também, lutou aqui na Guerra Civil, ou na Segunda Guerra Mundial aqui na China, né? O próprio Kim Il-sung, se eu não me engano, lutou aqui no norte da China. Que eles atravessam 38 para baixo, em algumas horas eles estão em Seul e são recebidos pela população, porque a população olha e fala, esse é o nosso exército, porque esses são coreanos, eles entendem como um governo legítimo deles, né? Isso aqui é exatamente, essa é uma boa imagem. Olha só, 25 de junho de 50 é o momento da eclosão da guerra. Né? A guerra eclode ali. Aí você tem ali aquelas setas, né? Que estão mostrando o movimento dos exércitos populares. O que toma todo aquele e o vermelho é o Exército Popular. De 25 de junho a 14 de setembro, só tem aquela partezinha azul ali. E essa cidadezinha que está pintada ali, Busan, é a última cidade, é o último reduto das tropas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. E é um momento bem desesperador, porque foi bem vergonhoso para o exército dos Estados Unidos ter sido achincalhado desse território em tão pouco tempo, né? E aí, nesse momento, é que os Estados Unidos resolvem, digamos, contra-atacar, né? Com força total. É aí que os Estados Unidos vão para a Coreia carregando meio mundo com eles, né? Nessa coalizão. O Brasil quase foi. O Brasil quase foi para a Guerra da Coreia. E o Brasil não foi por conta dos comunistas. Porque os comunistas internamente, principalmente as mulheres,
né, lutaram ativamente, Pra foram quê? às ruas. É que nem né? hoje a Na guerra da época era Ucrânia, pra quê? o Eurico Gaspar Dutra, o presidente, né? Pra não entrar na guerra? Para o Brasil não claro. entrar na guerra. Foi uma campanha das mães do Partido Comunista do Brasil, né, o PCB na época, né, que tinha essa terminologia na época. Aí teve a Elisa Branco, que inclusive depois ganhou um prêmio na União Soviética, né? Ela lutou aqui no Brasil, foram manifestações inclusive bem violentas, né, de rua. Nossos filhos não irão lutar na Coreia. Por que o Brasil tinha que entrar nessa guerra? Foram os comunistas que levantaram essa bandeira de o Brasil não ir fazer parte, porque o Brasil foi chamado para lutar na Guerra da Coreia e o Brasil depois acabou recusando porque internamente a pressão foi muito grande. O Brasil É interessante que dizem que a Segunda Guerra Mundial, que aqui é Segunda Guerra Sino-Japonesa, né, aqui na China, porque a Segunda Guerra Mundial começa aqui, né, em 1937, não começa lá na Polônia. Dizem que essa é a última guerra romântica da história, né, porque era de um lado tinha um mal muito definido, que eram os nazistas, e do outro tinha alguém lutando contra esse mal muito definido. Mas aí a gente tem a Guerra da Coreia, né, que tem um mal muito definido, que são literalmente os Estados Unidos. Os caras que estavam lutando contra o nazifascismo, lutando, né, aspas gigantescas, dessa vez lutando contra coreanos. se limitou a enviar borracha mas assim, Sim, pequena quantidade para dizer que foi, sabe? Tá. Quem foi na América Latina, desgraçadamente, foi a Colômbia, né? A Colômbia, que é Pra valer. a Israel da América Latina. A Colômbia foi sim com tropas, mas foi a França, o Reino Unido. Entendi. E é aqui que a gente tem aquele momento ali já em novembro de 50 e também depois, né? Inclusive há um erro bem grave nesse mapa aí, porque o último ali tá errado. O 27 de julho 27 de julho de 1953. 53, o mapa não é assim. Na verdade, o mapa de 27 de julho de 1953 é o mapa do armistício, em que as coisas estão mais ou menos como no primeiro mapa que voltam ao momento. Que né? não deu nada. Esse momento, ô Vilela, que a gente está falando ali que os Estados Unidos vão para a Coreia com a coalizão internacional, é um momento capital da história da humanidade. E a gente não tem noção disso. Porque a escala de violência foi sobrenatural aqui. Os Estados Unidos, 5 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, vão usar contra os coreanos aquela coisa toda, exatamente. A criação da ONU, que deveria ser, né, o lugar da Arena Internacional do Diálogo. Eles, com a bandeira da ONU, a parte norte serão mais bombas do que todo o teatro de guerras do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. E por que isso acontece? Um dos motivos, né, tirando o anticomunismo, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram uma indústria de guerra gigantesca, que é para se preparar, que era para invadir a Europa e acabar de uma vez com a guerra, né? E aí acaba a guerra, faz o quê com essa indústria de guerra gigantesca? Faz o quê com a Boeing, a parte armamentista da Boeing? Eu não sei se a Raytheon e a Lockheed Martin já existiam nessa época, mas com certeza tinha empresas do mesmo tamanho. Faz o que com essas empresas? A gente precisa de guerra, né? É aí que eles descobriram que a indústria da guerra era uma parada lucrativa. Tanto que se a gente for ver as guerras que os Estados Unidos travam aí nos últimos 30 anos, 40 anos, eles não venceram nenhuma. Até a do Vietnã eles não venceram. Porque essa não é a ideia. A do Vietnã talvez fosse, né, a ideia vencer, até para ter uma base deles aqui perto da União Soviética, perto da China, né, do lado aqui na Ásia. Mas, de modo geral, a ideia não é vencer. É só ganhar mais dinheiro. Porque é o que eu já falei sobre a guerra da Ucrânia, né? Os Estados Unidos já mandaram 67 bilhões de dólares para a guerra da Ucrânia. Tudo isso vai ser pago um dia. Não é de graça. A Ucrânia vai ter que pagar um dia. E aí vai pagar em quê? Em terra. Porque tudo que foi mandado para a Europa durante a Segunda Guerra Mundial também foi pago. E aí aqueles países não tinham condição de pagar em dinheiro, né? Óbvio, né? Os Estados Unidos falou, beleza, então me dá uns pedaços de terra que eu vou construir base militar. Por isso tem tanta base militar dos Estados Unidos pela Europa. Claro, também tinha o contexto de evitar que o nazismo voltasse e tal, né? Evitar, porque eles salvaram um monte de nazistas. Mas porque alguém tem que pagar. Então eles criam uma indústria de guerra gigantesca, eles entendem, dá para ganhar dinheiro com isso. E aí já tinha passado 5 anos de uma guerra que eles estavam envolvidos e tinha todo esse armamento. Tinha tudo isso estocado. A gente precisa usar, a gente precisa matar a gente. É uma quantidade de bombas per capita absurdo. Não sei quantas bombas para cada habitante, né? Bombas não só bombas convencionais, bombas também químicas.
biológicas, Sim, existiam bombas sim. que caíam, não faziam barulho. Porque criminoso de guerra, gente, são só os outros. Os Estados Unidos usando agente laranja no Vietnã, porque o Vietnã tem muita floresta. E floresta fechada, né? Então, tu não consegue. Quem tá passando de avião não tem como ver o que tá rolando ali embaixo, porque é muito fechado. Aí os caras usavam agente laranja, que era para queimar as folhagens, para que eles pudessem chegar e também para matar comida e etc, né? E afetar a gente. Porque a gente laranja acaba com a pessoa. E acaba com a pessoa por gerações. Tem criança nascendo hoje no Vietnã que é afetada fisicamente por conta do agente laranja do avô, que o avô tomou na cabeça. Crianças que nascem deformadas, crianças que nascem com paralisia cerebral. Tem umas paradas muito pesadas. Assim, não deem Google nessas fotos, mas é uma parada muito pesada. As pessoas achavam que não tinha acontecido nada. Tinha falhado. Dias depois as plantações estavam arruinadas. Dias depois as pessoas tinham varíola, Sim. as pessoas tinham doenças. Eles envenenaram açudes, eles envenenaram reservatórios de água, eles queimaram Criminosos de guerra são só plantações. os outros. Existem relatos dos pilotos, né, de aviões, inclusive a Coreia é o primeiro lugar do mundo que tem batalhas de caças, né? As primeiras grandes batalhas de caças são nos céus da Coreia, os MiG soviéticos, né, e os caças estadunidenses. Eles diziam que iam bombardear algum lugar e já não tinha mais o que bombardear, porque eles tinham destruído todas as fábricas, tinham destruído todas as unidades militares, tinham destruído inclusive diques. Destruir diques e reservatórios é crime de guerra. Você não pode fazer isso, mas eles fizeram. E aí os comandantes diziam, atira nas vacas que você observar pelo meio do caminho, bombardeie as casas dos camponeses, todo ponto é um ponto militar. Foi uma guerra total, foi uma guerra... Como eu já falei em vários vídeos, os caras terraplanaram a Coreia do Norte. É a ponto de chegar um momento que eles falaram, beleza, não tem mais o que fazer, não tem mais onde bombardear. E eles pararam com missão de bombardeio porque não tinha mais nada em pé. E aí, como o Lucas falou ali, né, atirem em vaca, atirem em qualquer coisa, porque eles precisam gastar isso. Eles precisam gastar todas essas balas, precisam gastar tudo para quê? Para produzir mais, o governo pagar para essas empresas e a máquina de guerra e morte dos Estados Unidos continuar girando. de aniquilação, né? Isso a gente tem que entender. Desculpa cortar de novo. E nesse meio tempo tinha o general MacArthur aqui na Ásia, né, que foi o grande general do teatro de guerra da Segunda Guerra Mundial do Pacífico. Ele queria largar 5 bombas nucleares no paralelo 38. Queria simplesmente joga bomba nuclear na Coreia do Norte. E queria jogar aqui na China. Eles queriam jogar bombas nucleares em 4 ou 5 cidades chinesas. E aí vai ser Chongqing, Beijing, Shanghai, provavelmente, né? Eu não me lembro agora, não me recordo quais eram as cidades exatamente. Aí os Estados Unidos, não. Aí já tá muito too much, né? Já é demais, já. Aí tiraram uma carta do... Isso entra na composição ideológica e cultural dos norte-coreanos como uma coisa inaceitável. O que foi feito pelos Estados Unidos, o grau da destruição que os Estados Unidos causaram ali, gerações de pessoas que nasceram com problemas de saúde por conta de napalm, de agente laranja daquela região, muito antes da Guerra do Vietnã. Que a gente lembra da Guerra do Vietnã quando fala dessas coisas, né? Mas a escola que os Estados Unidos usaram para experimentar as coisas que fariam depois também no Vietnã foi a Coreia, né? O grau de destruição foi totalmente assim, inacreditável pra gente. Todo o país foi levado à era da pedra lascada. Todas as fábricas foram destruídas. Inclusive tem uma afirmação de um general ou um almirante dos Estados Unidos que fala, quando eles acabam, né, quando eles param com os bombardeios, ele fala, a gente jogou a Coreia do Norte na Idade da Pedra. As escolas, os hospitais, os coreanos pintavam desesperadamente cruzes em cima dos lugares para mostrar que era hospital e mesmo assim foram bombardeados, né? E mesmo assim, isso que é interessante, mesmo um país totalmente destruído, o exército popular e as pessoas, o povo da República Popular, conseguiu estabelecer uma resistência contra os Estados Unidos. E aí, em 1951, a China entra no conflito. A China entrou com homens mesmo, foram mais de 1 milhão de soldados. Foram enviados como exército de voluntários, né? O presidente Mao Zedong perdeu o filho nessa guerra, porque o filho do presidente Mao, o Mao Anying, faleceu, inclusive, num bombardeio dos Estados Unidos nessa guerra, né? Quando os chineses entram, existe uma grande virada no jogo, né? E aí os chineses, junto do equipamento soviético,
junto das tropas do Exército Popular, consegue empurrar de volta os Estados Unidos para abaixo do paralelo 38 e forma uma fronteira mais ou menos que a gente está vendo aí. O que houve nesse mapa aqui? Porque nos Estados Unidos rolou todo um apelo gigantesco na Segunda Guerra Mundial. Para as pessoas se alistarem, entrar. Eles queriam lutar contra aquilo. Tanto que chama de The Greatest Generation Ever nos Estados Unidos, né? A maior geração que já existiu. Mas para a Guerra da Coreia não teve isso. Teve muita gente que lutou na Segunda Guerra Mundial, até para quem assistiu The Band of Brothers, o Capitão Winters, né, Major Winters, acho que ele já acaba como major, o coronel, nem sei mais. Ele vai para a Guerra da Coreia, nos anos 50, e teve vários que foram lutar na Guerra da Coreia com essa mesma ideia. A gente tem que fazer o que os meus pais, eu tenho que fazer o que os meus pais fizeram na Segunda Guerra Mundial. Mas não tinha o mesmo apelo. Porque o que os coreanos fizeram para os Estados Unidos? Sabe? Ninguém fez nada. O Japão tinha atacado os Estados Unidos, então eles tinham esse sentimento de a gente precisa revidar, né? Mas o que os coreanos fizeram? O que os vietnamitas fizeram? O que os cambojanos fizeram? O que os laosianos fizeram? O Laos é o país mais bombardeado da história. Eles largaram mais bombas no Laos do que em toda a Segunda Guerra Mundial inteira. Crime de guerras. Foi uma troca. Só os outros. Onde vocês leem 25 de novembro de 1950, na verdade é 27 de julho de 53. E onde está 27 de julho de 53, na verdade, é a posição dos exércitos em novembro de 50. Né? Que em novembro de 50 é a grande retomada, por assim dizer, dos Estados Unidos e a ocupação dos Estados Unidos do território norte. Né? É o maior avanço. Isso. É isso aí, gente. A aula. Né? A aula do Lucas Rubio.